Era uma vez uma caixinha de fósforo que virou um projeto educacional. Uma característica do projeto educacional é o atendimento de uma demanda da escola que exige mudança. Trata-se de buscar soluções para viabilizar o processo ensino-aprendizagem mais inclusivo. O desenvolvimento dele está alicerçado no diagnóstico, na proposição de metas, na identificação e no planejamento das ações a serem usadas na construção do recurso, a caixinha de fósforo. O projeto educacional se constitui em si mesmo como uma metodologia de trabalho para o professor, em busca de respostas. O que? Como? Por quê? Para quê? Onde? Quando? Quantos? Quais? Os debates e as dúvidas são uma metodologia que possibilita encurtar a distância entre os propósitos e a realidade e um instrumento que se acomoda às inquietações, contribuições, hipóteses e estratégias dos envolvidos. A resposta. No desenvolvimento do projeto, quando as ações estão ocorrendo, coube ao professor da disciplina TICS assumir a coordenação e articulação das propostas. Essa é parte mais trabalhosa e complexa, porque o professor precisa ficar atento a várias atividades ao mesmo tempo e acompanhar e integrar a atuação dos alunos, sempre tentando manter o foco. Por isso, é aconselhado propiciar encontros sistemáticos, individuais ou coletivos, com todos os envolvidos para permitir a troca de experiências e a reflexão sobre o que está sendo desenvolvido. Nesses encontros, pode haver confronto entre algumas estratégias e soluções, mas é assim que se possibilita a ampliação de conhecimentos. O foco das ações devem ser, portanto, o compromisso de alinhavar cada etapa e verificar se o que foi proposto e o que está sendo realizado estão no caminho do mesmo fim, que é a aprendizagem. Divulgação do projeto. Uma vez realizado e avaliado, o projeto precisa ser divulgado para a comunidade em geral. Esse é o momento de reconhecimento das ações desempenhadas por todos. Por isso, preparamos uma apresentação que conta os passos de cada etapa desenvolvida. Dessa forma, além de ajudar nossa formação, a proposta do projeto educacional, a partir de uma caixinha de fósforo, pode se tornar uma referência para outros professores. Olá, meu nome é Juliana Pascoal. Diante da proposta que nos foi feita, eu optei em elaborar as minhas atividades para uma criança com autismo. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento e ele afeta 3 importantes áreas do domínio humano, que são a sociabilização, a alteração no desenvolvimento da comunicação e da linguagem e a falta de flexibilização mental e comportamental. Diante dessas características e das dificuldades encontradas por eles, eu elaborei a minha atividade através do gênero textual parlenda. É importante destacar que dentro do autismo existe uma série de variações. Cada caso é um caso, então as propostas devem sempre estar de acordo com aquele caso em questão. E assim aqui foi feito. Bom, trabalhei com o gênero textual parlenda e os meus objetivos foram estimular o desenvolvimento da linguagem oral, melhorar a compreensão das palavras relacionando com as imagens e a apresentação do som das palavras e contribuir no desenvolvimento da atenção e do pensamento lógico. A parlenda que eu utilizei para elaborar as atividades foi
foi a parlenda feijão com arroz, por ela trazer assim uma linguagem bem simples e também conteúdos que fazem parte do dia a dia das crianças. E aqui está a caixinha. Então, logicamente que depois que a professora tiver feito a leitura, ter cantado a parlenda com todas as crianças, ela faz aqui a proposta da caixinha, onde o primeiro desafio é que o aluno monte um quebra-cabeça que tem as imagens da parlenda. Então aqui eu trouxe todas as imagens juntamente com a escrita para que eles já vão fazendo essa associação entre a imagem e a escrita. E aqui o que eu fiz foi pegar essa parte externa da caixinha, dividir ela em 5 bloquinhos iguais e aqui cada bloquinho traz uma parte da figura para que eles possam montar. Junto com o quebra-cabeça vai aqui o demonstrativo para que eles possam ver como essa imagem deve ficar no final. Nessa mesma caixinha, do outro lado, eu trouxe a letra da parlenda, também ilustrada. Essa letra ela vai toda fora de ordem, até mesmo porque na medida em que ele monta o quebra-cabeça de imagens, automaticamente ela sai da sequência. Então aqui o desafio é que ele coloque essa parlenda na sequência correta. Aqui também vai com o demonstrativo certinho, para que ele possa fazer a atividade. E por último, já dentro da caixinha, eu elaborei aqui um bingo com imagem de alimentos. Inclusive, alguma dessas imagens já vai ter aparecido na parlenda, lá no quebra-cabeça. O professor pode, inclusive, pedir para que a criança circule e depois segue com o bingo normal. O importante aqui é que quando o professor for sortear a palavra, ele apresente não só a palavra junto com a escrita, mas também que ele fale assim com um bom tom de voz, pausadamente, para que a criança vá também já adquirindo a consciência fonológica, né? Para se trabalhar a relação também do som com as palavras e as imagens. E aqui eu coloquei os feijõezinhos, né? Que eles possam demarcar na cartelinha deles as imagens que eles tiverem. Essa atividade, inclusive, ela pode ser proposta para ser trabalhada em dupla. Dependendo do contexto, da dificuldade, o professor pode propor para que seja feita em dupla para trabalhar em questões também relacionadas à solidariedade, companheirismo, a sociabilização, bem interessante também. Aqui é uma imagem com tudo que vem na caixinha, né? Então, numa mesma caixinha vai um quebra-cabeça de imagens, uma parlenda para que eles coloquem na sequência e também um joguinho de bingo. E aqui uma tabela de avaliação sobre que aspectos eu avaliaria por meio dessas atividades, né? Então, a primeira coisa que seria avaliado é se o aluno demonstrou interesse pelas atividades oferecidas, se ele conseguiu ou houve ao menos tentativas de acompanhar a parlenda, né, na medida que eles têm a linguagem oral bastante comprometida, se ele realizou o quebra-cabeça de imagens, se conseguiu montar a sequência correta da parlenda e, por último, se ele conseguiu fazer as identificações corretas das imagens no jogo do bingo. Bom, essa foi a minha proposta, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, meu nome é Cristiane. Também trago uma proposta para as crianças com autismo. O conteúdo que irei trabalhar será as vogais. Os objetivos: favorecer o reconhecimento das vogais, motivar o interesse de saber. Aqui está a minha caixinha, aqui é o lado exterior, aqui é o lado interior. No lado interior, ela é composta pelas vogais, que são representadas por símbolos. Cada letrinha contém um símbolo. E aqui está o criptograma. No criptograma, a criança irá similar cada desenho aqui, que estão faltando uma letrinha, com os desenhos aqui. E irá preencher as lacunas aqui com as vogais. Cada vogal tem um símbolo. Feito isso, irei avaliar o envolvimento da criança com o material apresentado, se conseguiu fazer o reconhecimento das vogais, o que ele conseguiu evoluir, se demonstrou interesse em saber mais. Feito tudo isso, espero ter contribuído em alguma coisa. E assim termino, bye bye. Olá, meu nome é Andréia e a minha proposta foi direcionada para surdo, que é quando nasce com a incapacidade de ouvir, diferente do deficiente auditivo que perde a audição ao decorrer da vida. O surdo tem diversas formas de comunicação. São os surdos oralizados aqueles que conseguem falar.
Os surdos sinalizados são aqueles que usam Libras para comunicação e os bilíngues que usam as duas formas. Aqui eu trouxe o alfabeto manual, que é o que eu pretendo trabalhar com a minha caixinha. O meu objetivo é oportunizar o contato com o alfabeto manual. Eu trouxe o sinal e a letra para a criança já ir assimilando, partindo da ideia que ela já esteja trabalhando com o alfabeto. E reconhecer que a função do alfabeto manual é apenas para nome e endereço, não estabelece uma comunicação de surdo com o ouvinte. Aqui está a minha caixinha, aqui é para oportunizar o alfabeto manual com o alfabeto escrito, e aqui já é a minha caixinha pronta. O meu desafio da caixinha é assimilar o alfabeto manual com o alfabeto escrito. Aqui eu coloquei uma faixa vermelha para que o aluno coloque o sinal e a letra embaixo. Como ele vai fazer isso? Aqui ele vai girando até que põe o sinal em cima da faixa vermelha, sinal do L. Então a letra vai ser L embaixo. E em seguida a professora pode pedir para que o aluno produza o seu nome com o alfabeto manual. E a professora pode intervir, porque o ouvinte ele vai ter mais dificuldade que o surdo com o alfabeto manual. A minha avaliação. Eu vou avaliar se o aluno conseguiu sinalizar o alfabeto manual e se ele conseguiu soletrar o seu nome com o alfabeto manual. É isso, eu espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Aline e diante da proposta da caixinha, eu decidi trabalhar com uma criança com paralisia cerebral, ou TPC. Bom, a paralisia cerebral é uma lesão que atinge o sistema nervoso central durante o período de desenvolvimento. Essa lesão, ela é estacionária. Isso quer dizer que ela não vai evoluir, mas ela também tende a não desaparecer. E além do prejuízo motor, ela pode prejudicar a fala, a visão e a cognição, sendo que em muitos dos casos, a cognição da criança fica preservada. Isso é importante a gente ter em mente. Então, diante dessa proposta, eu decidi trabalhar com a comunicação alternativa, que traz o sistema de alfabetização com escrita, mas também traz o sistema de comunicação para a criança conseguir se desenvolver e se comunicar com autonomia para o dia a dia. Então, essa caixinha ela é feita assim. Aqui, nós temos a caixinha fechada, tirou, a criança vai apoiar sobre a mesa, ela é flexível, ela vai trazer um apoio para facilitar, já que ela tem um prejuízo motor. A gente vai cortar as figuras de modo progressivo. Primeiro a figura inteira, depois em 2, depois em 3, depois em 4 e adaptar conforme a necessidade da criança. O ideal é que seja do mais simples para o mais complexo, para que ela atinja o sucesso. Aqui dentro, a gente vai abrir e colocar as figuras. Então a criança apoia sobre a mesa, ela vai colar, e quando finalizar, ela vai perceber que formou uma frase. A nossa avaliação, a gente vai avaliar o tempo, o grau de dificuldade, se ela pelo menos tentou fazer a atividade e se ela conseguiu associar a escrita com a comunicação alternativa. E é isso, muito obrigada, espero ter colaborado. Boa tarde, meu nome é Andra, a proposta foi feita também para uma criança com paralisia cerebral. Essa caixinha foi feita para uma criança com atraso cognitivo, sim, de 4 anos. E o conteúdo que eu utilizei foi brincando com as vogais. Os objetivos foram favorecer o reconhecimento das vogais, facilitar a associação de cores, relacionar a imagem com a vogal inicial da figura. Esta é minha caixinha, né, na qual a criança vai associar o palito à cor da vogal, né, e a vogal à figura. Aqui qual foi o grau de dificuldade que eu acrescentei? Foi fazer com que coloquei vários palitos de outras cores para que ela tirasse somente o palito na qual foi feito o pedido, né? Que é, no caso, o verde, o laranja, o preto, o azul e
e o vermelho, que são as cores das iniciais, no caso das vogais, né? As cores que foram pedidas. Então, eu coloquei várias outras cores para que ela consiga identificar as cores corretas. A avaliação na qual eu fiz foi a evolução do reconhecimento das vogais, ver se ela conseguiu fazer a associação correta entre as imagens e as vogais, né? E se houve um progresso no fim dessa atividade. Olá, meu nome é Miriam, estou aqui para apresentar uma proposta para trabalhar com crianças com deficiência intelectual. A deficiência intelectual é a limitação em pelo menos duas das seguintes habilidades: autocuidado, comunicação, determinação, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, funções acadêmicas, lazer e trabalho. O termo deficiência intelectual, ele substitui o deficiência mental em 2004, por recomendação da ONU. Aqui tem as maiores dificuldades enfrentadas pelo deficiente intelectual, que é a falta de concentração, complicações na comunicação, dificuldade na interação e menor capacidade para entender a lógica do funcionamento das línguas. Agora, vou passar algumas maneiras de como lidar com os alunos com deficiência intelectual na escola, que seriam as estratégias diferenciadas, identificar competências e habilidades, desenvolver formas criativas e estimular a concentração e focar no raciocínio. Na minha proposta, que seria como uma caixinha, eu trago os conteúdos das vogais. Os objetivos são facilitar a compreensão das vogais e sua importância no sistema de escrita, proporcionar a associação entre imagem e sua escrita e contribuir no desenvolvimento da atenção e concentração. Aqui na proposta da minha caixinha, eu trago para vocês a caixinha. Dentro da caixinha, que aqui já está na imagem aberta, tem as vogais que estariam aqui, as vogais já dentro da caixinha. Ele teria que associar a imagem e colocar as vogais nos lugares certos. Essa atividade pode ser do mais simples para o mais complexo. E diante dessa atividade, nós podemos estar fazendo uma avaliação. Se o aluno demonstrou atenção e concentração durante a realização da atividade, se ele conseguiu fazer as associações entre a imagem e a escrita e se ele concluiu a atividade corretamente. Tá? Então, diante disso, eu espero ter contribuído com essa atividade e com isso eu encerro a minha apresentação. Oi, meu nome é Daiane, eu vou falar sobre deficiência intelectual. A definição de deficiência é um termo que se usa quando a pessoa apresenta certas limitações no seu funcionamento mental e no desempenho de tarefas como as de comunicação, cuidado pessoal e de relacionamento social e habilidades escolares. Com base nessa deficiência, eu desenvolvi uma proposta com uma criança de 10 anos, a idade cronológica dela, e idade cognitiva de 7 anos. Essa criança está matriculada no 5º ano, mas a atividade desenvolvida é para o 2º ano. O objetivo da minha proposta é fortalecer a identidade, estimular a oralidade, contribuir no processo de aprendizagem usando o gênero textual cantiga. Essa é a caixinha de fósforo, ela já está pronta. Ela trabalha com... Só mudar de instante. Isso. Aqui é a foto das crianças da sala de aula. A criança em questão é o Vinícius. E tem uma foto entre os outros coleguinhas. A intenção é que essa criança, o objetivo é que ele consiga se reconhecer entre os colegas no ambiente escolar. Se ele se reconhecer aqui e puder reconhecer os coleguinhas também, já é um grande avanço, né? Ele pode citar um nome, tudo bonitinho. E depois se ele possa montar o quebra-cabeça com o nome dele, está dentro da caixinha quebra-cabeça. Tem algumas vogais também para dar um desafio na atividade.
Na parte interna da gavetinha, que seria essa, nós temos aqui em slide, eu trouxe a foto do pai e da mãe da criança, o nome dos pais, o nome dele, a data de aniversário e o local de nascimento, que também trabalha a questão do ambiente familiar da criança, não só o escolar, mas também o ambiente familiar, para que ela se sinta integrada, saber da escola, dos coleguinhas, também dos pais, conseguir fazer essa associação. Vamos trabalhar com o gênero cantiga. A cantiga eu trouxe com a letra, o nome da criança mesmo, para que a sala possa cantar o nome da criança, para que ela realmente se sinta integrada, se sinta parte desse ambiente. Então a gente começa a música com o nome dele e depois vai passando com todos os alunos, a brincadeira, vai interagindo todo mundo. E vou pedir para essas crianças que elas sublinhem algumas palavras como Vinícius, robô, casa, João, para a próxima atividade, que está na parte externa da gavetinha. Aqui vai trabalhar o que? O quebra-cabeça, caça-palavra, desculpa, a criança ela vai usar essa parte de baixo e vai procurar essas palavras aqui, certo? E depois nós vamos para as laterais. A caixinha é flexível, então a criança ela consegue manusear tranquilamente. E aqui ela tem que desembaralhar as palavras. Por exemplo, casa é o que eu trouxe e João. Caso essa criança ela não consiga realmente desembaralhar, mas ela pode achar caminhos alternativos. Por exemplo, fazer um desenho de um boneco ou desenho de uma casa também é válido. E por último, eu trouxe a avaliação, né, do desempenho do aluno. Então, eu usei alguns critérios para avaliação. Se o aluno trouxe o nome das crianças, se o aluno ele montou o nome, se reconhecia entre os colegas, coloquei que sim. Se ele cantou a música, também sim. Conseguiu ou tentou organizar as palavras embaralhadas, eu coloquei em construção, como eu havia explicado, que ela pode achar caminhos alternativos mesmo. Grifou as palavras do texto e achou o caça-palavras e participou ativamente das atividades. Eu não optei por trabalhar com 100% de expectativa, né, um pouco menor. E na minha avaliação essa criança atingiu o sucesso. E mesmo que ela não conseguiu desenvolver todas as atividades, mas ela tentou, ela vem desenvolvendo com a ajuda do professor. E assim a gente vai construindo tudo junto a aprendizagem. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Eliane. Eu trago uma proposta para deficiente visual com relação à nossa caixinha de fósforo. Deficiente visual, o conceito dele é cegueira é a condição de falta de percepção visual devido a fatores fisiológicos e neurológicos. Temos a cegueira parcial, significa que o indivíduo tem uma visão muito limitada. E a cegueira completa é quando ele não consegue ver nada, enxergar nada. O conteúdo usado para a minha proposta são as texturas. Os objetivos são incluir os alunos com deficiência visual ou baixa visão nas aulas e no convívio social. Favorecer o reconhecimento das texturas, associar essas texturas e agrupá-las. Essa é a minha caixinha. Eu usei de material, em uma das laterais, arroz, palito de fósforo, feijão, algodão em uma das partes e lã na outra parte. Inicialmente nós vamos mostrar o trabalho, mostrar o material para o aluno, para ele conseguir se localizar e identificar esse material. O nosso desafio, o meu desafio com essa criança é o quê? Fazer com que ela abra essa caixinha e dentro da caixinha vai ter alguns pares com a mesma textura. A criança vai montar pares desse material. Assim que ele conseguir manter esses pares, ele atingiu o sucesso, ele conseguiu chegar no objetivo que nós gostaríamos que ele chegasse. A avaliação que farei será o desenvolvimento, verificar o desenvolvimento da criança, se ele reconheceu essas texturas, o interesse dele com relação ao material e a evolução dele nessa avaliação, com esse material, com essa proposta passada. Então, eu agradeço a colaboração de todos. Boa tarde. Olá, meu nome é Caíse e eu vim trazer a proposta da caixinha para síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença
saímos do embrião, são formados 47 cromossomos no lugar de 46. Então, normalmente, nós, ditos normais, nascemos com 46 cromossomos. O síndrome de Down tem essa alteração no cromossomo 21, conhecido também como trissomia 21. Okay? O meu objetivo é trabalhar a coordenação motora do síndrome de Down, pelo fato dele ter a coordenação motora fina, e estimular o desenvolvimento cognitivo, okay? Porque ele tem a memória em curto prazo. Aqui são as caixinhas, aqui é o lugar, porque é uma proposta de alfabetização. Aqui é a caixinha por dentro, aqui vem do simples para o complexo, ou seja, a minha proposta é fazer com que, como ele tem a memória a curto prazo, ele identifique as palavrinhas que estão aqui e preencha aqui, com as vogais, certo? Então aqui dentro vai ficar todas as vogais. E aqui ele vai ter que preencher, tipo, a palavra mãe, pai, irmão e cão. Essa é a proposta simples, o desafio simples. Esse daqui é o desafio mais complexo, ou seja, as palavras vão ser mais extensas. Mamãe, papai, irmãos e cachorro, certo? Que isso vai fazer com que a complexidade dele seja maior. Só que isso você vai ver no decorrer do desenvolvimento desse aluno. Você vai aplicar a proposta para ele e você vai ver como que ele vai desenvolver. Aí vai entrar a avaliação. Você vai avaliar, você vai apresentar as vogais, depois você vai dar essas palavrinhas para ele, depois você pode estar evoluindo com formação de frases. É um processo, ok? Aí você vai observar qual que é a dificuldade, qual que é a facilidade de trabalhar em cima de trás. Se o aluno conseguiu responder da forma esperada, e aí você como professor vai poder avaliar. Essa é a minha proposta e aqui eu me despeço. Okay?